Está começando Bendito Agro. Explicando o agronegócio e suas tecnologias de um jeito informativo e descontraído. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Bendito Agro, o seu podcast de inovação e conhecimento do agronegócio do Brasil e do mundo. Hoje, como todos os nossos episódios, um episódio bem especial, uma convidada de muita bagagem, de muito conhecimento. Ela vai trazer aqui história para vocês que não está registrado na internet. Hoje a nossa convidada é Maria Luísa Marcico Publio de Castro. Ela é formada na Universidade Católica de Brasília, ela é bióloga, mestrado na Universidade Federal de Viçosa, em entomologia. Contei para ela aí, vergonhosamente, eu tomei pau em entomologia na faculdade, mas hoje a gente está bem inteirado, né, Péricles? Ela é diretora técnica na CESIS Bio. Ela vai contar para vocês, vai trazer para vocês todo o know-how, tudo que essa empresa faz. Ela também é consultora, ela é diretora técnica e fundadora da CESIS, tá? Desde 2005. E ela também faz parte da Red Latam Consultores, uma empresa de consultores da área biológica, que atua na América Latina e tem mais de 15 países em sua carteira. E um detalhe interessante, ela vai explicar para vocês como é que isso aí funciona. A CESIS é uma empresa de poder feminino, uma empresa genuinamente composta todo por um time feminino aí, Pérez, a mulherzada aí, botando pressão nos homens aí, cara. Verdade, cara, verdade. A turma tá... Isso é interessante, porque a gente já viu até mesmo minha turma de agronomia, acho que foi uma das primeiras que formou com quase 50% de mulheres. Há muito tempo que não se viu uma turma de agronomia formar 50% de mulheres. É verdade, é verdade. Luísa, seja bem-vinda, obrigado pela sua presença, obrigado por estar aqui gravando com a gente. Se apresente para os nossos ouvintes. Muito obrigada, Luciano, muito obrigada, Péricles. É um grande prazer estar aqui com vocês, principalmente a tratar de um tema tão atual e tão importante hoje, que é o controle biológico de pragas e doenças agrícolas, e mais do que inserido nesse contexto, a regulamentação de produtos biológicos no Brasil. Eu agradeço pela apresentação. Como o Luciano ele acabou de falar, a CESIS, uma empresa genuinamente feminina, não que a gente tenha nada contra o sexo masculino, não é? Mas ela é uma empresa de talentos multidisciplinares. Todas as colaboradoras da CESIS, incluindo eu e minha sócia, somos advindos de órgãos regulamentadores brasileiros e de empresas do setor. E a CESIS ela está no mercado há 15 anos, vamos fazer 16 anos esse ano, guiando os passos dos nossos clientes, desde o desenvolvimento dos produtos biológicos, passando também pela pesquisa de mercado, pela regulamentação, pela distribuição e pela comercialização desses produtos. E como o Luciano muito bem colocou, a CESIS ela é uma empresa irmã do grupo de consultores Rede Latam, que atende a América Latina fazendo esse mesmo trabalho em 15 países diferentes, com os seus consultores de língua nativa, conhecendo os seus governos. A gente leva os nossos clientes onde quer que eles gostariam de registrar os seus produtos. Fantástico, fantástico, Maria. Obrigado pela apresentação. Conta para os nossos ouvintes, acho que vai ser um episódio aí de muito conhecimento para quem está na onda aí, para quem quer aprender, quer conhecer mais sobre o biológico. Eu acho que a agricultura precisa dessa vertente. A gente estava conversando um pouquinho antes aí nos bastidores. Uma questão cultural que tem que ser formada e forjada aqui na agricultura. Pessoas profissionais como a Maria Luísa e muitas outras empresas e profissionais, a gente não vai ficar
citando aqui, vem trabalhando muito bem nisso. Conta para os nossos ouvintes como que é o dia a dia da Maria Luísa, o que ela faz dentro das SESC, como que ela atua, como é que é a relação do seu dia a dia com os clientes, com as empresas, com os produtos. Bom, nós atendemos dentro da SESI clientes de todo o mundo, justamente por conta dos nossos parceiros, não só da América Latina, como do grupo Rede Latam, como também dos Estados Unidos, Canadá, Europa e Ásia. Então, nós costumamos dizer que nós temos muitos chefes, né, que nos demandam todo o tempo. Então, trabalhar na SESI ele é um grande desafio, não é? Mas também que nos instiga muito a conhecer, a pesquisar, não é? Novas tecnologias, novos produtos. Na SESI, a gente faz a ponte dos nossos clientes com os diversos tipos de necessidades de cada um. Se você ainda está na fase de P&D, se você ainda precisa fazer um screening do produto que você tem, desenvolver o seu produto, se você precisa ser integrado a algum centro de pesquisa, sendo ele dentro do Brasil ou fora do Brasil, se você precisa fazer uma pesquisa de mercado para tentar saber melhor qual seria uma estratégia para a colocação da sua empresa que é estrangeira no mercado brasileiro, não é? Ou se você precisa simplesmente você já tem um produto preparado e você precisa simplesmente de legalizar o seu produto frente à legislação brasileira, a SESI ela acompanha lado a lado todos os clientes, desde a origem da sua necessidade até que possa entregar o produto final desse trabalho. É um trabalho bem intenso, é um trabalho bem desafiador, mas é um trabalho que nos deixa muito orgulhosos. É um trabalho que colocou hoje a SESI como líder nesse mercado de registro dessa categoria de produtos, tá certo? Olá a todos. Pessoal, antes de eu fazer minha pergunta, o Luciano ele esqueceu algo muito importante. Esqueceu de falar para todos vocês curtirem e compartilharem esse podcast ou esse vídeo, né? Não sei se a gente vai para o YouTube ou não, a gente está fazendo algumas separações. Compartilhem, curtam, nos ajudem aí a divulgar todo esse conhecimento. Esse aqui é um projeto pessoal meu e do Luciano, que a gente quer levar o máximo de conhecimento para todos. Mas, Maria, eu tenho um amigo, eu vou citar o nome dele, ele já me permitiu, o nome dele é Gabriel, e ele é sócio de uma empresa chamada Montes. Montes é uma empresa não sei se você já ouviu falar dela ou não, mas é uma empresa de fabricação de ácidos úmicos que está vindo para o Brasil. E ele já tem 4 anos que ele está nesse processo de catalogar os produtos que já existem nos Estados Unidos para trazer no Brasil. E é algo extremamente complicado. Ele contou para mim, e isso eu descobri já há algum tempo atrás, quando eu trabalhava em Multi, que os produtos que têm ácidos úmicos, que são, eu vou citar, não sei, mas, por exemplo, Stoller, soja, biosoja, tem essas marcas, Timac, Compass, entendeu? Estou citando alguns nomes famosos. O que eles fazem? Eles colocam um pouco de nitrogênio, um pouco de magnésio e falam que aquilo lá é o produto biológico, né? O ácido úmico não é um ácido úmico, é um nutriente, fertilizante foliar. Então, todos aqueles, o que eles buscam, aquilo não é um fertilizante foliar a principal, né? Então, assim, o que eu gostaria de perguntar para você, falei bastante aqui, como que isso funciona? É você que ajuda, porque assim, tem muita coisa boa lá fora, da mesma forma que tem muita coisa boa sendo criada aqui. E existe essa ponte de regulação. Esse é o seu trabalho, entendeu? Trazer as coisas boas lá de fora para cá e as coisas boas que são criadas aqui dentro serem reguladas. Me ajuda a entender um pouco melhor. Exatamente, Péricles. O nosso trabalho, ele está justamente dentro desse contexto. Existem diversas denominações e diversas categorias de produtos, não é? Que hoje, foi muito boa a sua pergunta, porque o Brasil, em maio do ano passado, publicou, não é?
o governo publicou um instrumento normativo que definiu, então, dentro desse grande grupo de produtos, que você pode chamar de produtos biológicos e afins, não é? Ele criou uma definição para se aproximar um pouco mais do que é utilizado no mundo, que é a definição de bioinsumos. Dentro da definição de bioinsumos, que é uma definição bastante ampla, você enquadra várias categorias de produtos, não só os inimigos naturais, não é, que controlam pragas e doenças agrícolas, que são os produtos que são considerados agrotóxicos, por mais feio que seja esse nome, não é? Que a legislação enquadra, mas não é um bicho-papão, como espero que a gente possa falar um pouco, desmistificar, não é? Que são os predadores, os parasitoides, as bactérias, os fungos, os vírus e os nematóides entomopatogênicos, e também aqueles outros produtos que servem como nutrientes, não é? Que são os biofertilizantes, que são diversos insumos, como o próprio ácido úmico, tá certo? Que você está comentando. Dentro dessa gama de produtos entram também outras categorias de produtos veterinários, é uma gama grande que foi definida dentro desse contexto de bioinsumos, tá certo? E o trabalho da SESES inicial é justamente esse, tentar enquadrar e qualificar o produto que se tem dentro da legislação brasileira. Pensa que a legislação brasileira ela é dividida em várias caixinhas, né? E a legislação brasileira ela enquadra muito os produtos de acordo com os seus usos, não é? Você usa como nutriente, você usa como controle, o que você tem dentro da composição desse produto, não é? Então, muitas vezes, o que você conhece lá fora, não é? Como sendo uma categoria de produtos, ela não vem para o Brasil com essa mesma roupagem, tá? E da mesma forma que os produtos brasileiros, que muitas vezes são registrados aqui com uma certa roupagem, uma certa denominação, dentro de uma certa categoria, podem também ser levados para algum outro país dentro de uma outra categoria. Então, esse é o nosso trabalho. Dentro das informações que nos são repassadas pelos clientes, a gente tentar identificar, categorizar esses produtos, caso eles venham a ser registrados no Brasil, e ainda sugerir para o cliente uma melhor estratégia para esse registro, tá? Incluindo algum componente, tirando algum componente, fazendo algum tipo de estudo específico, não é? Para que esse trabalho ele forneça um subsídio para o governo quando ele estiver nesse trabalho de análise, tá certo? Para o registro. Então, tudo isso é muito importante, tudo isso faz parte do trabalho do dia a dia da SESES. Falando um pouquinho mais sobre os bioinsumos, que é essa categoria geral agora, onde estão colocados os produtos biológicos, sejam eles utilizados para nutrição, não é? Na agricultura, como também, acho que eu vou me ater à agricultura, porque senão a gente abre um leque muito grande, né? Como também ao controle biológico de pragas e doenças agrícolas, foi criado como incentivo, então, o Programa Nacional de Bioinsumos pelo governo. E esse programa, ele oferece uma série de incentivos legais, incentivos financeiros, não é? A quem deseja, por exemplo, montar biofábricas para produzir produtos, incentivos legais priorizando o acesso à legislação para que esses produtos eles sejam registrados de uma maneira mais simples e mais rápida,
do que outros produtos que estariam em outras categorias. Então, esse programa ele veio também para somar nessa linha de incentivo a esses produtos, que estão cada dia mais tecnificados, cada dia mais aplicados dentro da nossa agricultura, que eu nem chamo mais de agricultura 4.0, agora, para mim, é agricultura 5.0 já, porque nós já temos um grau de conectividade tão grande e de tecnificação tão grande, não é? Com inovação envolvido dentro de todas essas formulações, não é? Que eu já chamo de agricultura 5.0. Maria, você estava falando, eu estava pensando, um bioinsumo ou um biofertilizante, necessariamente no prefixo da palavra bio, vida, né? Ele tem que ter um organismo vivo para ser considerado um bioinsumo? Completando a pergunta, qual é a diferença dentro dessa gama enorme de categorizações que você falou, de um produto biológico ou um bioinsumo e de um produto orgânico? Eu acho que talvez seja uma dúvida de muitas pessoas. Talvez todo mundo tenha uma ideia o que é, né, Péricles? Mas, assim, contextualizado... O que é um bioinsumo, o que é um biológico, e se o biológico está dentro do bioinsumo, e se para ser bioinsumo tem que ter alguma coisa viva lá dentro. Legal. E a diferença de um produto orgânico, Maria Luísa? Tá certo, vamos lá. Como vocês comentaram, os bioinsumos, eles estão dentro dessa gama principal, não é, de produtos biológicos, mas não necessariamente orgânicos, tá bom? A agricultura orgânica dentro do Brasil, ela tem diferentes vertentes, tá? E dentro dessas vertentes, você tem o plantio orgânico, que não tem nada a ver com o registro orgânico. O plantio orgânico, eu estava conversando com o Luciano mais cedo, não é? Que ele me explicou que eles estavam organizando ou tentando organizar uma fazenda com certo plantio orgânico, então você precisa ter certificações, não é? Você precisa treinar o pessoal que trabalha nesses plantios de alguma outra forma, não é? Agora, nós temos aquela categoria de produtos dentro da regulamentação obrigatória do governo brasileiro, que aí sim se chamam produtos fitossanitários com uso aprovado na agricultura orgânica, tá certo? Esses produtos, eles não são produtos orgânicos, mas são produtos que são registrados pelo governo e têm a autorização de serem utilizados dentro de culturas orgânicas, tá? Para controlar, vamos dizer assim, pragas e doenças que estão ali dentro das culturas, tá certo? Então, esses produtos eles podem ser de base química, mas de baixa toxicidade, como semioquímicos, por exemplo. Eles podem ser extrato de NIM, que vocês com certeza conhecem. Eles podem ser... Eu usei muito! Olha aí, tá vendo? Muito. NIM é aquele tipo de produto que serve, não é? Toda a entrada da fazenda do meu avô é de NIM. Olha aí. Toda. Tá vendo? Nossa, isso dá um trabalho, porque formiga... Porque quando é pequeno, é super difícil, morre. Entrada da fazenda. Cara, chegou a valer 1 quilo de semente de ninho, acho que chegou a valer R$1.000, né? Ou ainda vale, eu não lembro muito bem como funciona. É uma coisa de louco. Olha só, que legal. E esses produtos, eles ainda podem ser parasitoides, predadores, não é? Como vocês veem aí, muitos ácaros predadores, não é? Parasitoides como o Telenomus podisi, meu amigo e amigo do Luciano aí, que ele estava falando, não é assim? Fungos, bactérias, um fungo bem utilizado hoje é o Metarrhizium anisopli, o tricoderma, outro fungo antagonista, não é assim?
e bactérias, o próprio BT, não é? Que é o Bacillus thuringiensis, que é bem difundido, todos eles são registrados dentro de especificações de referência bem rígidas, delimitações bem rígidas estabelecidas pelo governo, tá? Que podem ser utilizados, então, em culturas de tratos orgânicos para você tratar essas culturas, tá certo? Agora, o bioinsumo, ele é muito mais do que isso, tá? Ele engloba inoculantes, ele engloba biofertilizantes, ele engloba produtos veterinários, ele engloba uma série de outros produtos, tá certo? Ele como eu posso dizer, ele é um estágio mais generalizado de todos esses produtos. Eu não sei se ficou bem explicado ou se vocês querem que eu explique um pouquinho mais, mas a gente vai tocando a conversa e a gente vai esclarecendo ao longo do tempo. Eu tenho uma ideia. Olha aí, Péricles. Depois, vou fazer o convite já no meio do podcast, porque daí você não consegue negar, né? Porque tem muito ouvinte. Ai, meu Deus. Acho que nunca funciona. É igual fazer um pedido de casamento num balão, que não tem para onde fugir, a mulher. Então... Não, brincadeiras à parte, depois você pode fazer alguns videozinhos de 10 ou 15 minutos, a gente faz umas entrevistas rápidas e a gente foca um pouco mais, né, em algo específico, um biofertilizante do orgânico, algumas moléculas mais específicas. Mas teve um ponto que me chamou muita atenção, tá? E deve ter chamado muita atenção do Luciano. A gente vem acompanhando pelo menos alguns grandes grupos que vêm construindo grandes biofábricas dentro da fazenda. E me ligou uma luzinha aqui, existe algum modelo de financiamento específico para isso? Esse é um ponto bem legal. Por exemplo, eu sou um produtor, eu não sei qual o valor de uma biofábrica, Luciano, não sei, eu só vi algumas, não sei o preço. Eu sou um produtor... Depende do tamanho. Depende do tamanho, né? Tudo depende. Mas, assim, eu posso te procurar para você me ajudar com financiamento ou não é o foco? Como é que está funcionando esse negócio de financiamento de biofábricas? Esse financiamento, por exemplo, é o foco do Programa Nacional de Bioinsumos, não é? Que, pelo lançamento, eu não sei ainda como é que isso está instituído, mas pelo lançamento do programa, não é? Eu acredito que eles financiem até 30% do valor, pouco mais, tá? Na construção dessas biofábricas. Agora, como você falou, Péricles, existem biofábricas e biofábricas. Se você quiser botar um fermentador lá do tamanho da Lua, por exemplo, não é? Você vai ter um gasto maior. Agora, eu já escutei muito falar de biofábricas pequenas, não é? Que são feitas até em containers. Então, assim, depende muito do que você está querendo produzir também nessa biofábrica, tá? O que a gente pode fazer, nesse caso, é indicar, não é? O cliente a algumas, digamos assim, agências de fomento, mas eu, particularmente, dentro da SESES, não consigo garantir ao meu cliente um financiamento. Isso aí já foge da alçada, não é? Do assessoramento da SESES, tá certo? E a biofábrica, ela está muito dentro desse fomento de projetos, né? E a Embrapa tem muito desses fomentos, não é? Para fomentar não só cooperação nacional, como internacional também, tá? Então, assim, é preciso que a gente procure esses pontos de fomento, então, para indicar para cada um dentro dos seus objetivos, tá certo? Legal, Maria Luísa, ficou bem, você fala com muita propriedade, até mandei no privado, no chat aqui no WhatsApp do Pérez, você fala com muita propriedade, é muito bom, é muita firmeza ouvindo você falar. Eu queria que você explicasse os passos, de forma, os tópicos, né, de como seria, por exemplo, eu e o Pérez desenvolvemos um biológico, a gente tem um estudo, a gente tem uma empresa, e a gente desenvolveu um biológico para resolver um problema simples da agricultura, como a bicuda do algodoeiro, por exemplo, com muita eficiência. Isso está guardado, né, Pérez? A gente não vai soltar isso agora na agricultura.
brincadeiras à parte, a gente desenvolveu um produto desse, a gente tem um estudo. Como que funciona? A gente já deve ter pelo menos uma linha de pesquisa até chegar a você, algo assim. Eu acredito que não chega nada muito zerado, né? Mas a partir desse momento que a gente tem um produto, tem uma validação e a gente precisa desse registro, vamos focar a partir do momento que eu vi que tem sentido o que a gente está fazendo, a nossa pesquisa gerou valor e o nosso produto pode ser comercializado, que a gente vai gerar um controle biológico na agricultura. Como que funciona esse passo a passo e mais ou menos quanto tempo que isso demora e até mais ou menos quanto que isso custa, se você quiser e puder entrar nesse tipo de detalhe? Tá certo. Então, assim, primeiro de tudo, eu queria um espaçozinho para desmistificar um pouco o problema do... Não vou falar nem problema, o tema, não é? A palavra certa é o tema do registro de produtos biológicos no Brasil, tá certo? Por que o governo ele precisa receber essas informações e registrar o produto no Brasil? Porque ele precisa garantir a segurança e a eficácia desses produtos para o consumidor. Vocês não concordam? Então, segurança alimentar e segurança ambiental é primordial. Mesmo que vocês digam que, mas não é natural? É natural, mas às vezes o natural também, em excesso extremado, pode não fazer muito bem, não é? E eu digo a vocês que dentro do controle biológico, nada como a natureza para poder, digamos assim, curar os males da natureza, não é? Mas a natureza é muito sábia. O produto ele já está lá, muitas vezes, não é? Só que não em concentrações tão altas que vão fazer, não é? Vão te trazer algum resultado como você está esperando. E é para isso que você desenvolve o produto. Não é assim? Para que você tenha um resultado gerado que te forneça um sucesso, então, no trato das pragas e das doenças. Dentro disso, o que o governo brasileiro ele pede? Primeiro de tudo, está pesquisando? Fez uma pesquisa? Vai desenvolver um produto? O governo diz, você precisa me avisar sobre isso, tá? Então, o governo ele pede como pré-requisito para o pedido de registro formal, ele pede que você mande para ele o desenho experimental da sua pesquisa, do seu experimento, dizendo assim, olha, eu gostaria de fazer uma pesquisa sobre esse produto que eu estou desenvolvendo, mas eu ainda não finalizei, não é? E eu gostaria de desenvolver estudos para o registro, tá? Então, você tem aí um passo que é pré-submissão, que a gente fala, que é um registro especial temporário para o caso de produtos que controlam pragas agrícolas, produtos biológicos, tá? Que é um registro temporário para pesquisa e experimentação. Você avisa o governo o que você está fazendo, onde você está fazendo, quanto de produto você está utilizando e quanto tempo você vai levar pesquisando para gerar resultados, então, para solicitar esse registro. Esse é o primeiro passo. Nesse momento, eu posso estar fazendo isso como CPF? Eu posso estar fazendo isso dentro de uma fazenda? Eu tenho que estar obrigatoriamente já em algum local de pesquisa? Olha, a legislação brasileira, é muito engraçado você perguntar isso, sabe, Luciano? Porque nos meus tempos de IBAMA a gente discutia muito sobre isso nas rodas de conversa. E a legislação brasileira, ela é muito generalista e, às vezes, ela é muito pouco flexível, porque quando você lê, não é, a lei de agrotóxicos e afins, que por mais paradoxal que seja, né, essa ideia, os produtos utilizados no controle biológico estão ligados à lei de agrotóxicos e afins por conta da definição abrangente, generalista do que são esses produtos, ela diz que qualquer pessoa física ou jurídica pode solicitar um registro de produtos. Legal. Essa lei ela é de 1989, tá, pessoal?
ela é uma lei bastante antiga, então já não existe mais aquela conversa, o mimimi diz, eu não conhecia. Não pode mais falar isso. Antigamente, quando você era notificado, você falava o quê? Tinha que registrar, não sabia, não é? Mas hoje não pode ser mais assim, não é? A nossa lei é de 1989 e ela abre essa perspectiva, não é, da pessoa física ou da pessoa jurídica entrarem com a solicitação de registro. Mas dentro da minha longa caminhada, não é, nessa estrada, eu digo a vocês, vi muito poucos entrando com CPF e conseguindo algum sucesso, conseguindo finalizar. Geralmente, quem entra com esse pé no registro para dar esse primeiro passo já tem um CNPJ formado, tá certo? E aí, Maria Luísa, preciso abrir uma biofábrica. Abre um CNPJ. Hoje não é difícil você abrir um CNPJ, ou então, não tenho tanto dinheiro, estou dentro da universidade, se liga a um projeto dentro da universidade. Às vezes, a universidade tem aquele pessoal de acelerador, não é? E pode abrigar você por algum tempo, não é? Dentro das empresas que estão ali ligadas, não é? Sob a guarda da universidade, emprestando esse CNPJ, e você já consegue iniciar que seja esse seu caminho para o registro. Por que eu digo iniciar? Porque as pesquisas, elas precisam ser desenvolvidas de forma a que você estabeleça, então, uma boa concentração para a sua formulação, uma boa estabilidade para a sua formulação, não é? Embalagens, não é? Você precisa pensar nisso tudo, além da eficácia em campo, tá certo? Então, são pesquisas que demandam um certo tempo. Você precisa, e muitas vezes, para muitas categorias de produtos, fazer também estudos de laboratório que demandam tempo e dinheiro. Então, você tem um caminho aí para fazer essa pesquisa, tá certo? E o que eu tenho que provar nessa pesquisa para dar continuidade? Assim, eu tenho que chegar e falar assim, olha, eu tenho eficiência, é o suficiente? O fato de eu ter eficiência, ou eu não tenho risco, eu tenho eficiência. Você tem que provar, Lucian, eficiência, você tem que provar estabilidade, você tem que provar validade do seu produto, você tem que provar que ele não oferece perigo ao meio ambiente e à saúde humana. Por isso é que eu digo, é um longo caminho. E você tem que provar para quem? Quais são os órgãos regulamentadores que estão à frente, que são competentes pela análise, pela classificação e pelo registro desses produtos no Brasil? 3 órgãos regulamentadores que trabalham alinhados dentro da mesma legislação. O IBAMA, que representa o Ministério do Meio Ambiente, a Anvisa, que representa o Ministério da Saúde, e o próprio Ministério da Agricultura. Cada um deles, dentro da sua competência, analisa todos esses dados que você submete conjuntamente, quase ao mesmo tempo, para te dar um feedback em relação ao registro desses produtos. Maria Luísa, todo e qualquer produto, bioinsumo, grande definição, larga definição, todo e qualquer produto tem que ser submetido ao IBAMA, à Anvisa e ao MAPA? Não. Dependendo das categorias de produtos, lembra que eu falei das caixinhas para o Péricles? Dependendo do uso e da categorização de produtos, você tem um caminho ou outro a seguir. Esses caminhos, eles podem ser mais longos ou mais curtos, dependendo da categoria de produtos. Fertilizantes, inoculantes, condicionadores de solo, por exemplo, você só apresenta eles no mapa. Aqueles produtos domissanitários, BT, para matar mosquito da dengue,
você só apresenta na Anvisa. Produtos de controle de pragas e doenças agrícolas, você apresenta para os 3. E aí, apresentando para os 3 o produto de controle, você apresenta primeiro o desenho experimental, como eu te falei. Você vai ganhar um certificado, que é uma permissão para pesquisa. Esse certificado ele tem uma validade, ele pode ser, então, atualizado de tempos em tempos, tá certo? E você começa a conduzir a sua pesquisa. Depois da pesquisa pronta, todos esses resultados você junta e submete ao governo federal, para os 3 órgãos que eu mencionei, IBAMA, Anvisa e MAPA. Submetendo esses dados aos 3 órgãos federais, você aguarda pela manifestação de cada um desses órgãos. Sendo uma manifestação positiva dos 3 órgãos, você consegue o certificado de registro federal. Mas o nosso país tem 27 estados. Depois que você conseguir o certificado de registro federal, você vai bater na porta de cada um dos estados que você quer comercializar o seu produto e vai dizer, preciso cadastrar o meu produto aí para poder comercializar. Quanto tempo demora isso, Lucian? Eu digo, depende da categoria de cada um dos produtos. Por quê? Você pode registrar isso em 3 meses, quando a gente fala de alguns fertilizantes, não é? Você pode registrar isso, levar mais de 2 anos quando você tem um inoculante novo, que é um produto com micro-organismos, mas que só entra no mapa. Você pode levar cerca de 3 anos quando você tem um produto convencional para controle de pragas e doenças agrícolas, um fungo, uma bactéria, até um inimigo natural, uma vespinha. Você pode levar de 2 a 3 anos. Ou, se ele tiver categorizado dentro da caixinha de fitossanitários com uso aprovado para agricultura orgânica, lembra daqueles que eu falei no início, que pode ser utilizado na agricultura orgânica? Você leva 8 meses, 6 meses para registrar. Então, por isso é muito, mas muito importante, primeiro de tudo, definir onde o seu produto vai ser enquadrado, qual vai ser a estratégia de registro. Porque se você definir uma estratégia errada, você pode gastar tempo e você pode gastar dinheiro desnecessariamente. E quanto custa, Maria Luísa? Pois é. E quanto custa, Maria Luísa? Eu digo a você, também depende da categoria de produto, depende do tamanho da sua empresa, tá? Porque vocês pagam taxas para os órgãos dependendo do porte da empresa, tá? E depende de onde você deseja comercializar, tá? Porque cada estado, por conta da nossa Constituição Federal, tem a sua legislação independente e também cobra taxas para cadastrar esses produtos para comércio de forma independente. Então, tudo isso precisa estar muito bem desenhado numa estratégia prévia para que você conheça, primeiro, o mercado onde você vai estar entrando, não é? Para ver se ele vai te dar um retorno, não é? E quais vão ser os passos que você vai tomar até que você tenha esse retorno, não é? Porque você diz, poxa, Maria Luísa, eu sou aquela empresa de um produto só, o que eu faço da minha vida? Quando eu vou ficar velhinho, vai levar 10 anos? Não, não vai levar 10 anos para registrar, mas isso depende do seu produto, isso depende da qualidade de informação, de dados e de resultados que você está apresentando para o governo, não é? Isso depende da sua estratégia de submissão, tá? Lá estou eu falando que nem um trem. Vamos lá, gente, perguntem. Assim, realmente algo mais, como que eu poderia falar para você, algo mais complicado. E o que eu gostaria de perguntar, Maria Luísa, assim, você falou muita coisa extremamente interessante. Existe alguma, com essa nova regra de biofertilizantes, ficou mais fácil? Olha, ficou mais fácil eu conseguir essa aprovação? E um segundo ponto, eu acho extremamente isso válido, né?
todo esse processo, isso não dificulta, porque assim, eu recentemente ando acompanhando algumas empresas nos Estados Unidos, eu vejo que a nova moda de startups, moda é feio falar esse nome, aonde está indo o dinheiro dos investidores são para empresas de biológicos e empresas que conseguem fazer modificação genética de planta para uns solos mais áridos. Então, por exemplo, tem muito área mais arenosa, lugares com pouca condições climáticas, menor... Estresse hídrico. Sim. Então, assim, qual que é o exemplo? Então, assim, caso essas empresas tenham sucesso, elas, com tratamento biológico, com modificação genética, vai ser possível se plantar em vários lugares da África que antes não era. E isso é uma grande revolução do mundo. E também em lugares dos Estados Unidos que antes também não eram possível. Só que tudo isso que você me falou, me parece que o Brasil vira uma grande barreira para essas empresas entrarem no Brasil. E com essa nova regra de bioinsumos, né, mudou, ficou mais rápido? Péricles, o que eu posso comentar com você é que, correndo o mundo do jeito que a gente corre na SESI, participando de eventos internacionais e conversando com muitas pessoas, nós vemos uma unanimidade nesse tipo de discussão. Como o governo ele atrasa, não é, o desenvolvimento e atrasa a colocação no mercado de produtos, não é? Digamos assim, esse não é um fator que ocorre com o governo brasileiro, não é? Eu tenho mais de 25 anos de mercado dentro da área e eu tenho orgulho de dizer que a nossa legislação é uma das legislações mais bem desenvolvidas e mais alinhadas, não só com os Estados Unidos e Canadá, mas com a União Europeia também, tá certo? O Brasil hoje ele está na frente em termos de estudos de laboratório, dentro dos princípios das boas práticas de laboratório, nos quais os testes eles são gerados. Depois eu posso explicar um pouquinho para vocês também o que significa, né, os princípios das boas práticas de laboratório, porque o Brasil ele só aceita estudos realizados em instituições que são reconhecidas pela nossa autoridade de monitoramento brasileira, que é o Inmetro, né? Dentro dos princípios das boas práticas de laboratório, o Brasil ele está na frente com estudos in vitro, inclusive, né? Acabando com essa tortura dos estudos in vitro, em vivo, em animais. Então, assim, o Brasil ele está lado a lado com os grandes países do mundo em relação aos requisitos que se devem obedecer para você registrar um produto, tá? Hoje você tem, dentro da legislação, vertentes e categorias que te levam direto ao registro de um produto A, de um produto B, de um produto C, de um produto Z. Mas você precisa atender, sim, requisitos, que eles denominam requisitos mínimos, não é? Para que o governo ele possa garantir ao consumidor o quê? Como eu falei para vocês, segurança alimentar e segurança ambiental em qualquer país do mundo. Então, você precisa, sim, apresentar estudos, você precisa, sim, apresentar resultados que sejam resultados embasados em premissas validadas, você precisa, não somente em pressupostos, tá? O governo brasileiro, assim como a maioria dos outros países, pouco aceita em relação a literaturas, a bibliografia. O governo brasileiro, assim como a maioria dos outros países, aceita justificativas técnicas, então eles não vão ficar te exigindo requisitos mirabolantes, desde que você explique o porquê de não conseguir cumprir tal e tais pontos. O governo, hoje tem uma política de transparência grande em relação a receber as empresas em reuniões pré-submissão
onde você pode apresentar os seus produtos, assim como não só recebendo empresas, mas recebendo associações e representantes da sociedade que vão dizer ao governo da importância da entrada daquele produto, não é, dentro do mercado. Então, o governo ele está aberto para tudo isso. Agora, as pessoas elas querem rapidez e, às vezes, muita facilidade, não é? A rapidez ela está dentro de um bom conteúdo, um conteúdo muito bem embasado que você apresenta com todos os requisitos que você deve conhecer previamente antes de você montar um dossiê para você apresentar ao governo. Se você apresenta ao governo aquela série de dados que foi solicitada, tá? Bem contextualizada, o governo ele vai analisar o seu processo com rapidez. Se você apresenta ao governo dados com lacunas dentro dos requisitos que forem solicitados e não explica o porquê dessas lacunas estarem ali, como é que o governo ele vai garantir, então, que o seu produto, dentro de todo o rol de eficácia, dentro de todo o rol de validade, dentro de todo o rol de toxicidade, e alguém sair na sua frente, né? Vai estar completo, as informações vão estar completas. Então, é bem complexa essa sua pergunta, tá? Agora, a Política Nacional de Bioinsumos, ela veio para somar, para dizer à população que o governo ele está incentivando esses produtos. Um agrotóxico convencional, um produto químico convencional, um produto novo, hoje, quando ele entra para o registro frente ao governo, ele demora de 5 a 7 anos para ser registrado, tá? A gente está falando aqui, dentro da mesma linha, né, de produtos de controle, que eu estou dizendo, dentro dos mesmos agrotóxicos, os produtos biológicos eles podem levar de 6 meses até 2 anos, a depender da característica desse produto, da categoria desse produto, tá certo? Hoje, por exemplo, nós entramos em 2021, em janeiro, com mais de 400 produtos biológicos registrados para o controle de pragas e doenças no Brasil, justamente por causa desses incentivos do governo. As taxas são taxas mais acessíveis, não é? As taxas que se pagam ao governo em relação àqueles produtos agrotóxicos, agroquímicos mais convencionais, não é? Você tem equipes dedicadas no governo somente para realizar a avaliação desses produtos, não é? E eu acho que o que acontece no Brasil é uma questão muito cultural também, não é? Em relação à percepção do público dessas categorias de produtos, não é? Em várias entrevistas que foram feitas, a Associação de Produtos de Controle Biológico, a antiga ABC Bio, que hoje é a CropLife Brasil, eu não sei se vocês conhecem, em 2018, ela fez uma pesquisa bastante interessante em relação à percepção do público, né? Em relação a produtos biológicos versus os agrotóxicos convencionais, esses agroquímicos, e muita gente ainda pensa, Péricles, que os produtos biológicos estão ligados somente à agricultura orgânica, enquanto que os produtos agrotóxicos convencionais, os agroquímicos, estão ligados à agricultura convencional. Nosso país, por exemplo, que é um país de monocultura, que é um país de extensão continental, nosso vasto território, né? 80% do mercado dos produtos biológicos hoje estão concentrados nas grandes culturas. Quem não escutou falar aí da praga da helicoverpa, que aconteceu há poucos anos atrás? Como é que se tratou a helicoverpa, gente, em soja? Como é que vocês trataram? Foi com BT, não foi? Então, foi com produto biológico, né? Soja, milho e algodão, né?
o produto biológico hoje não é só utilizado mais em hortifruti, mas em HF. O produto biológico hoje não está só preso nesses pequenos cultivos, não é? Produto biológico não é mais uma solução paliativa, enquanto que os agrotóxicos, eles são aqueles produtos efetivos. Produto biológico hoje, gente, não é mais uma onda orgânica. O controle biológico hoje é uma tecnologia de uso generalizado na agricultura. Eu estava conversando com o Luciano sobre a boa aplicação do manejo integrado de pragas, né, pessoal? Onde a gente pode, dentro de um conceito geral, integrar todos esses usos, não é? A gente tem que acabar com essa mística de pequenos agricultores versus grandes agricultores, hortifruti versus grandes commodities. A gente tem hoje 20 milhões de hectares tratados com produtos biológicos no nosso país. Isso é muito, gente. E não é produto biológico feito em fundo de quintal, não, pessoal, dentro de caixa d'água. É produto biológico desenvolvido numa agricultura 4.0 ou 5.0, que é tecnificada, que tem conectividade, com formulações inovadoras, não é? Com eficiência demonstrada e comprovada. Mas quem é que comprova isso? É o registro de produtos, não é? Falei demais? Não, falou muito bem, Maria Luísa. Desculpa, eu me empolgo, gente. Imagina, isso é muito gostoso, isso é muito bom para quem está ouvindo também. Eu sempre tive uma dúvida, na verdade eu tenho notado aqui algumas perguntas, mas na questão do químico, tem muito produto para uma determinada, não vou entrar em detalhe de produto, tá? Mas para uma determinada praga que ela é atuante em várias culturas. E lá no registro, na bula, a gente vê que ela tem a licença para usar na soja, no feijão, na batata, na melancia, mas não pode usar no algodão. Ou tem no algodão, no milho, mas não pode usar na soja. Por que existe essa separação? O que diferencia isso de poder usar numa cultura ou em outra, sendo que o alvo ali é a praga em si? E os biológicos, a maioria, eu vi uma bula, não estou fazendo propaganda, mas era uma bula do Octane, Zária, Fomusolase, não sei como é que fala. A Zária não tem esse registro de cultura. Desde que seja usado na dose, na recomendação, pode usar em toda cultura. Por que pode liberar para uma cultura, para outra não pode? E o biológico, ele pode ser liberado para todas? Como é que funciona isso aí? Exatamente. O registro de produtos agroquímicos no Brasil, ele é feito por cultura e por alvo, tá? Obrigatoriamente. Agora, o registro de produtos utilizados no controle biológico de pragas, não. Ele é feito por alvo em qualquer cultura onde esse alvo ele possa ser encontrado. Então, isso aí já faz parte justamente dessa política, não é, de incentivo da abertura para esses produtos, tá certo? Assim como muitos outros pontos que você tem de diferenciação em rótulo e bula desses produtos que a gente pode observar, tá? Aquela gama de pictogramas que vão nos produtos químicos, você tem um menor número de pictogramas da Anvisa ali para os produtos biológicos. Muitos desses produtos biológicos não tem nem faixa, não é, no rótulo e na bula, a cor da faixa é branca, ou eles têm cor de faixa verde, dependendo da sua categoria, não é? E outros incentivos também no sentido de me passaram agora, mas a ausência da caveira, não é? Dentro ali do rótulo e da bula. Então, esses são incentivos dados pelo melhor conhecimento desses produtos, tá? Nos tratos culturais, tá? Para os agroquímicos convencionais, é obrigatória a apresentação de estudos ao governo por cultura e por alvo, tá? Para os produtos à base de controle biológico, não. Uma outra curiosidade que eu já me deparei algumas vezes quando a gente precisa de alguma coisa de bula
Me parece, tá, que o estado do Paraná é o estado mais rígido para alguns tipos de aplicação, porque várias bulas que eu vejo, tá lá, liberado, menos no estado do Paraná. Pode fazer aplicação aérea na Bahia, no estado do Paraná não pode aplicar aérea. Primeiro, essa diferenciação, né, da questão do aéreo e terrestre, e realmente o Paraná é um estado mais rígido, muda muito de estado para estado, Maria Luísa? Como eu comentei com vocês, a Constituição brasileira, ela permite que cada estado tenha a sua legislação própria, não é? Sobre o registro de produtos, não é? Então, finalizando o registro federal, esse certificado de registro, ele não serve ainda para que vocês comercializem o produto dentro de cada estado brasileiro. Vocês precisam, então, cadastrar em cada um desses estados brasileiros, frente a cada uma das legislações estaduais, não só o produto, mas também a empresa, não é? De vocês, para comprovar para os estados que vocês têm, então, essa competência dada pelo governo federal. Muitas vezes, os estados, a maioria dos estados, o que eles pedem para fazer esse cadastro, para vocês começarem a comercializar? Simplesmente as evidências, não é, de análise, de classificação e de registro que foram fornecidas pelo governo federal. Então, eles pedem esses documentos que foram fornecidos, evidenciados que vocês estão registrados frente ao governo federal, e para eles é suficiente. Para outros estados, existe uma rigidez maior e você precisa montar um processinho para eles, com dados que eles requerem, não é, para que isso possa ser analisado também dentro das agências estaduais de saúde, meio ambiente e agricultura, tá? Para que essa utilização, essa comercialização seja liberada. Não vou falar mal do Paraná aqui, porque senão o Paraná não vai me deixar mais cadastrar os produtos lá. Mas o Paraná, junto com, vamos botar outros aqui, gente, Minas Gerais, Mato Grosso, Bahia, eles são realmente mais rígidos. O Paraná ele já teve uma fama de mal aí há muitos anos atrás, mas agora o Paraná está mais ou menos alinhado com esses outros estados, não é? Geralmente alguns estados de fronteira são mais rígidos também. Então, assim, é por conta da legislação que difere bastante. Hoje você já tem um sistema, na maioria dos estados, computadorizado, né, eletrônico, que promove uma otimização, né, na submissão das informações, não é? E também uma rapidez na análise desses pleitos, tá certo? Mas assim como os requisitos eles podem variar de estado para estado, também as taxas cobradas, não é? Para vocês cadastrarem os produtos e as empresas nos estados também variam bastante. Os meus clientes dos Estados Unidos até dizem que o Paraná é a Califórnia deles, porque a Califórnia lá tem fama de mal, né? Então eles dizem, não quero ir para o Paraná porque eu já tive bastante trabalho com a Califórnia, né? Mas nem tão rígido assim, tá? Olha, nunca trabalhei no Paraná, não tive atuação como engenheiro agrônomo no Paraná, apesar de ser paranaense. Como eu já fui responsável burocrático de CREA, DAB, MAP, essas coisas, tudo que a gente ia tomar nota e fazer os boletins de informe para o CREA, eu vi muito produto. Não pode aéreo no Paraná. Produto não pode aplicar no Paraná. Não pode na cultura. Eu falei, Paraná, os caras como é que faz lá? Porque... porque são muitas pequenas áreas, né? Então, assim... Eu vou contar uma história engraçada, Maria. Eu achava isso fantástico. Quando eu morei na Flórida, tinha um campo que eu fazia um scouting, que era um monitoramento, que ele chamava Talhão Hospital. E sabe por que ele chamava Talhão Hospital? Porque era do lado de um hospital. E assim... Era engraçado, porque se fazia as pulverizações. Era o único que não podia fazer pulverização aérea. Eu falei, mas pelo menos, né? Mas fazia com sprayers, né? O sprayer é o pulverizador normal. E eu morria de dar risada, porque o que acontece, né? Na Flórida se planta muito nessas cidades perto das capitais
para não pagar o IPTU deles, né? Então, assim, é a mesma coisa que acontece aqui também nessa cidade, tipo Luiz Eduardo, Guca, Sorriso, que os valores dos terrenos perto da cidade são muito altos. As pessoas plantam soja e milho para não pagar o IPTU. Você não consegue pagar o IPTU de 10 hectares de frente para a BR. Não é que você não consegue, é muito caro, entendeu? Uma vez que vira urbano. Mas, tá, a gente está encerrando, Maria, foi fantástico. Você está dando uma aula para gente de grande importância. Depois a gente manda o boleto para os nossos ouvintes. O pessoal acha que é de graça, né? A gente acabou de pagar R$200 mil aí para Maria dar essa... Nem te falo. Tô brincando, mas assim, eu pessoalmente, Maria, eu vejo que eu sou um cara um pouquinho mais, que eu vim do meio de tecnologia, de startups, eu acho esse ramo fantástico. Eu acho que provavelmente você nunca deve ter sido mais requisitada, né? Deve ser um dos momentos mais turbulentos, assim, mais de maior requisito para você nesses últimos anos, porque cresceu muito a demanda. Até eu e o Luciano conversamos no passado com uma empresa que fazia análise genética de solo, que conseguia trazer toda a parte genética de todos os micro-organismos para tratamento biológico. Então, a gente acredita que, de acordo com o avanço da tecnologia, o avanço das empresas de biológico vai aumentar muito. E muito provavelmente, eu não sei, Maria, eu acho que agora eu quero perguntar para você, existem empresas que estão tendo, por exemplo, gamas de trabalho biológico para cada tipo de solo, para solos mais arenosos, para solos mais secos, para tratamentos contra água? Você está vendo muita coisa nova surgindo? Como é que tá? Assim, conta um pouco para a gente, assim, já nesse encerramento, o que está vindo, né? O que realmente... Você não precisa falar o nome da empresa, mas, assim, fala algo, uma cepa que sei lá, eu estou chutando aqui. Eu não consigo falar em cepa, mas, assim, o que eu posso dizer para vocês é que hoje o mundo ele se abriu para os bioestimulantes, não é? O que a gente chama aqui no Brasil de inoculantes, não é? E junto desses produtos nós temos cepas e cepas aí que eles estão explodindo em tecnificação, não é? E o que eu posso dizer é que nós temos um mundo de opções, não é? Agora, esse mundo de opções, é óbvio, ele não pode ter como entrave a legislação, não é? Para entrar no Brasil. Então, as pessoas precisam entender, não é? Que os resultados eles precisam ser demonstrados. Além disso, muitos produtos geneticamente modificados também para serem utilizados na agricultura, não é? Nesse ramo, estão assim com um desenvolvimento imenso, não é? E tudo isso precisa ser muito bem aproveitado. Eu tive lendo uma pesquisa de um núcleo desse que faz pesquisas globais aí para fazer um trabalho, ele chama IDTechX. Ele publicou no fim do ano passado, setembro, outubro, uma pesquisa que ele fez dizendo que até 2031 o mercado global agrícola para esses produtos biológicos novos que está chegando, ele vai alcançar 19,5 bilhões de dólares. Então, vejam, isso é uma fatia do mercado, enquanto que os produtos químicos eles estão enfrentando vários problemas aí, não é? Que são os problemas de sempre, com o aumento de resistência, não é? É difícil prospecção dessas novas moléculas com esses preços caríssimos que eles têm de prospecção, não é? Enquanto que, em contraponto com isso, o mercado de produtos biológicos ele está florescendo, tá? Numa velocidade que vocês não acreditam. No Brasil, a gente tem projeção de crescimento desse mercado, em média, de 15% a 20% nesse segmento. Então, assim, é muito forte, não é? Ano passado, gente, nós fizemos 1 bilhão nesse mercado. Tá certo que, em contraponto com os agroquímicos, isso ainda é pouco,
não é? E tem algo assim, desculpa te interromper, e é algo que ontem, conversando com um pessoal que fez um CRA verde, né? É onde está indo o dinheiro. Então, assim, parece bobagem, mas aonde vai o dinheiro é para isso. Então, assim, a pegada do mundo... recentemente eu li o livro do Bill Gates, até que comecei a ler, né? Eu acho que é um dos livros mais fantásticos que eu já li no mundo, na minha história, acho que o Ray Dalio também. E o Bill Gates está muito focado na parte agrícola. Ele praticamente já falou que vai destinar todo o dinheiro dele no setor agrícola, ele já é um dos maiores fazendeiros do mundo. E ele comenta muito da parte de onde está indo o dinheiro. Então, assim, o dinheiro não está indo para o químico, o dinheiro está indo para carne sintética. Até mesmo hoje a Minerva, né, pegou 100 milhões de dólares lá. Você vai conhecer, Luciano, que chama-se BIF? Ações da Bolsa. A Minerva está investindo muito pesado em construção de carne sintética. Ela entende que os países de primeiro mundo, e eu mesmo quando estive nos Estados Unidos há 1 ano e meio atrás, nem lembro mais quanto tempo, então nessa pandemia eu fico perdido nos anos, no tempo. Eu comi bastante daqueles hambúrgueres sintéticos e ele é o mesmo gosto. Então, assim, pouco a pouco ele vai ficando mais barato e os países de primeiro mundo vão comer aquilo. Então, assim, o dinheiro está indo para o biológico, para o bioestimulante, tanto na criação de novas empresas, quanto que vem pressionando. E assim, tanto hoje eu estou de gerente uma multi, todas as outras multis percebem isso. Porque no final do dia, o que a multinacional quer? Que a ação dela valoriza, né? Com certeza. Então, assim, ela pode vender um químico mais caro e ganhar mais dinheiro com isso. É igual um banco, tem muito lucro, mas o pessoal, pô, você sacaneia. Mas ela precisa de um portfólio verde que demonstre... Entendeu? Verde, entendeu? Então, assim, é para onde o dinheiro está indo. Então, querendo ou não, para onde vai o dinheiro que mantém a tendência. E é por isso que grandes multinacionais de parte química, né, estão entrando no biológico, assim como elas estão absorvendo, inclusive, as pequenas do microbiológico. E para você que gosta de frequentar esses eventos, Péricles, eu já digo, a gente frequenta um evento aí fora de pandemia, é claro, que acontece lá na Califórnia e também na Inglaterra. Cada 6 meses acontece num lugar, né, em São Francisco e lá na Inglaterra, onde eles se juntam investidores e startups de biológicos para que esses investidores possam, então, ser apresentados a esses trabalhos de inovação. É muito legal isso. E tá aí para você comprovar. Olha, você ganhou meu coração dizendo que você lê Ray Dalio, porque princípios é tudo, viu? E Bill Gates também. Parabéns, viu? O Bill Parabéns para vocês. Eu tô mandar o currículo para ele. Me perdoe, chefe. Mas, cara, eu fiquei apaixonado. Vou mandar o meu junto, então. Então, assim, a gente está encerrando, Maria. Você tem alguma coisa que a gente não perguntou, que a gente esqueceu, que vale a pena você falar? Se você quiser depois gravar alguma coisa mais específica, igual você comentou lá no começo, biológico, insumo orgânico, alguma regulação mais específica, a gente pode fazer algo de 10 a 15 minutos e soltar no meio da semana, fazer um vídeo, mas se você quiser dar uma palavra final ou algo que a gente esqueceu de falar, de perguntar. Eu gostaria muito de agradecer, primeiro, ao Bendito Agro, porque eu achei fantástica a iniciativa de vocês. E estou à disposição. Vocês viram, não? Eu gosto de falar, eu gosto de conversar, não tenho problema com vídeo também. Se vocês quiserem, a gente grava vídeos específicos por conta dessa gama de produtos aí, né? Dessas categorias todas diferentes, e a oportunidade que vocês me deram, eu agradeço realmente, porque é hora da gente mudar o pensamento e essa cultura que ainda existe no nosso país, pessoal, de falta de conhecimento dos produtos biológicos, principalmente dentro de um pacote bem estruturado de MIP, para que você consiga, então, um resultado mais do que satisfatório nas suas culturas, não é?
numa pesquisa, eu acho que eu já falei para vocês, a ABCBio, ela descobriu que numa pesquisa que 39% dos agricultores brasileiros, eles utilizam produtos biológicos em alguma área de plantio das suas lavouras. 39% é muito pouco, gente. É muito pouco. Ainda 57% dos entrevistados que foram produtores rurais, eles diziam desconhecer produtos biológicos utilizados no controle. Então, assim, a gente precisa muito de políticas de extensão, a gente precisa do pessoal no campo, não é? Não só vendendo produto químico, mas ensinando a utilizar produtos biológicos também, que eu acho que essa ainda é uma grande lacuna dentro do nosso país, para que a gente possa ajudar, então, a esse boom desses produtos, não é? Que são produtos que vieram para ficar, não é? E são produtos que vão realmente, pessoal, eu acredito no controle biológico como sendo o maior e mais eficiente utilização, tá? Para dentro da agricultura do nosso planeta. E o Brasil, com toda essa agricultura, sendo um país do jeito que é, a gente pode estar na frente de muitos e a gente pode estar na vanguarda e se adiantar muito se a gente tiver uma cultura bem estabelecida dentro do uso desses produtos, tá certo? Muito obrigada mais uma vez. Maravilha, Maria Luísa. Nós que agradecemos, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por estar aqui gravando com a gente. Eu tenho anotado aqui mais 5 perguntas, mas a gente não vai poder fazer. Eu quero deixar aberto e quero te deixar o convite e pedir aí para quem está nos ouvindo, para os nossos ouvintes que ficaram com alguma dúvida, que mandem para nós os questionamentos. Pode ser no LinkedIn, pode ser no site, pode ser no Instagram. Quero te convidar para uma próxima rodada. Eu acho que ficou muita coisa. O assunto é muito amplo, realmente. Isso que você focou só na agricultura, né? Então, a gente tem muito ainda a conversar. Quero te convidar para a próxima rodada. Te agradecer o Pérez pelo tempo para a gente estar aqui. Pedir aos nossos ouvintes que nos sigam, nos curtam, favoritem, compartilhem esse podcast, compartilhe o nosso conteúdo, acesse o nosso YouTube, acesse o nosso site, para que a gente possa crescer e levar esse tipo de informação e de conhecimento aos 4 cantos do mundo. Muito obrigado, Maria Luísa. Agradecer aos nossos parceiros, Prosa de Galpão, agradecer ao Yuri Rocha, do Bahia Agrícola, a Silviane, do Dicionário.agro, e ao Marco, do Agricultura de Alta Precisão, que sempre nos dão apoio, nos ajudam também. E fala aí, Pérez, dá tchau pra galera. Até o próximo episódio, não dou tchau. Que isso. Até o próximo episódio, Até semana que vem. Até semana que vem, a todos os nossos ouvintes. Um grande abraço, não esqueçam de curtir, compartilhar e até a próxima semana. Você ouviu Bendito Agro. Acompanhe o nosso programa nos principais aplicativos de podcasts e fique por dentro das tecnologias envolvendo o agronegócio. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.